o Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adaga Exu, Exu o Lode, Onibara o Lode, Onibara o Lode, Exu Modiba o Exu, Lode Exu, Lanã Exu, Adaga Exu, Exu o Lode, ele o amashire onibara, Exu abanada, 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 ele o amashire onibara, Exu abanada. Ebara de mi sheshemire, Ebara de mi sheshemire, Ebara de mi sheshemibara, Bare chujalana fua, Bare chujalana fua, Bare chujalana fua, que bare chuberim, que bare chuberim, lá não é chuberim, lá não é chuberim, Adaga Exudei, Adaga Exudei, Adaga Exudei, Adaga Exudei. Barumala no pau, Barumala no pau, Barumala no pau, Barumala no pajé, Barumala no pau, Barumala no pajé, para Exu bara, para Exu bara. E que aê olê para o, aê olê para, Amacelo, Bocumô, Amacelo, Bocujá, aê olê para. Marcelo, Obujá, aê, olê para. Aê, olê para, aê, olê para. Marcelo, Obujá, Marcelo, Obujá, aê, olê para. Hoje aqui é de Barulhona, aê, olê para. Olê para e elefante show, aê, olê para. Olê para e elevo, olê para e elevo, monte para e elefante wepo. O meu agô, meu boa noite, mais uma quinta-feira do programa Voz do Axé, né? A benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, né? Programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, agora TV Metropolitana, né? De Viamão para o mundo, né? A Rádio Metropolitana, ela está toda na região metropolitana de Porto Alegre e também para todo o estado e também até para fora do país. Então, sintonize a Rádio Metropolitana e agora, nesse horário, com o programa Voz do Axé, a voz da comunidade do povo de matriz africana, né? Hoje, aqui está o professor Jefferson Damasceno e o nosso Alexandre, o técnico, e duas convidadas especiais que daqui a pouco nós vamos citar os nomes, né? Então, eu quero pedir aos meus irmãos, aos meus filhos de santo, aqueles que estão sempre em sintonia com o nosso programa, que compartilhe, curte o programa, né? Que isso vai ser, vai continuar, a gente vai continuar cada vez mais, né? Fazendo o nosso programa, que já vai
para quase 3 anos, né? E sempre o programa está à disposição, né, daqueles que querem vir aqui, os babalorixás, ialorixás, cacique de Umbanda, chefe de Exu, que queiram vir divulgar a sua comunidade, a sua casa, os seus trabalhos, porque hoje o povo de terreiro, ele tem que desenvolver um trabalho comunitário, né? A gente já falou várias vezes sobre isso, né? E às vezes eles estão lá, hoje nós temos aqui, né, o professor, aquela limpeza lá do Lago Tarumã, que vai ser dia 5/12, né, às 8h30, que é foi mandado pela a mãe Dani de Oxum, né, que está promovendo, juntamente com outro grupo, né, essa limpeza do lago. Então, porque aquilo lá é um santuário, mas é um santuário que tem que cuidar, né? Não é... Porque o orixá não quer que nós largamos coisas podres em roda. Eu sempre digo assim, ó, então que plante, faça um buraco e plante, né? Esse é o correto. Mas hoje é com muito carinho, muita satisfação e muita alegria que nós recebemos hoje a nossa vereadora Fátima Maria. Seja bem-vinda, a sua secretária, vamos dizer, a sua assessora, né? A primeira vereadora de Viamão, negra, né? Que hoje, como é que se diz assim, que nos momentos de hoje, na questão de hoje, na discussão da intolerância, né? Então, assim como Viamão teve, Porto Alegre teve 5 vereadoras, né? Vereador, né? Então, isso é uma grande vitória, né? Que faz parte da luta, da resistência, né? De todo o povo de matriz africana e todo o povo negro que habita esse estado, este país, né? Então, vereadora, hoje o nosso programa é 1 hora, é tão curto, né? Mas, então, é seu microfone. Então tá bom. Boa noite, então, agradecer o convite, saudar os mais velhos aqui, pedir a bênção para os mais jovens, e dizer que é um grande prazer a gente poder estar ocupando, aqui acompanhada da minha companheira, que nós denominamos a co-vereadora, né? A gente tem no nosso grupo, então, eu e mais 4 co-vereadoras, né? Somos 5 mulheres negras, compondo, então, esse mandato que já colocamos aqui à disposição, né, dos povos, né? Um dos nossos temas prioritários durante a nossa campanha. Uma das bandeiras que nós lutamos é essa intolerância religiosa, né? E tudo isso que a gente enfrenta de dificuldade para poder cultuar a nossa crença. Então, nós queremos aqui em Viamão nos colocar à disposição desde já, para poder contribuir em tudo que for necessário, né? Para a gente banir com esses preconceitos e intolerâncias. Então, eu me chamo Fátima Maria, fui eleita no domingo, no dia 15, junto com minhas companheiras, né, um mandato coletivo, a primeira vez que Viamão tem esse formato de eleição, e com muito orgulho que nós podemos dizer que somos as primeiras, né, a primeira mulher negra a ser eleita nessa cidade. Então, isso não é pouca coisa, nós sabemos o quanto tantas vieram e sofreram antes de nós, e para que nós pudéssemos chegar a este lugar. Então, nós temos muito respeito a esse espaço que vamos ocupar, e esse espaço é nosso, né? De todas as mulheres, de toda a comunidade, mas principalmente do nosso povo, que foi durante ao longo da história tão discriminado, e um espaço que foi tão negado a nós, né? Que são os espaços de poder e de decisão. Então, é com muito orgulho que nós chegamos até esse lugar, né? E dia 1º seremos empossadas, e a partir dali, então, já poder ter esse compromisso com os povos de terreiro, com os povos de religião afro, enfim, toda a comunidade. Vereadora, a senhora, quem é Fátima Maria e as suas lutas, e as tuas lutas? Tá. Bom, eu sou Fátima Maria, né? Maria é sobrenome, eu sou educadora social, fui assessora parlamentar durante muitos anos da deputada federal Maria do Rosário, que muito contribui para esse município, né? Um mandato muito efetivo nas causas de direitos humanos. E comecei aqui a minha vida como militante, né, no Partido dos Trabalhadores, filiada há 40 anos.
Trabalhei 23 anos ao lado da deputada. Aqui em Viamão trabalhei como assessora do vereador Hildo, no mandato que ele foi eleito em 1996. E logo em seguida já fui compor a equipe da deputada Maria do Rosário, e lá fiquei até agora, quando então decidi ser candidata. Eu sou uma mulher negra, mãe de 2 filhos, uma menina e um menino, já adultos, né? Tenho uma neta de 6 anos, sou casada, moro na Santa Isabel há 53 anos, né? Nossa. Sempre morei ali e adoro a Santa Isabel. E, enfim, sempre no movimento social, né? A minha causa sempre foi direitos humanos, assim, e depois, quando tive a oportunidade de participar dos movimentos de mulheres, depois que eu vim trabalhar aqui na Câmara, a gente ajudou a criar o Conselho Municipal da Mulher, né? Que é o CONDIM. Então, a gente tem uma experiência, assim, nessa questão de conselhos. E no governo Tarso, eu, então, trabalhei na Secretaria de Mulheres, onde conheci a nossa tão querida, né, Adriana Damasceno, que também quero agradecer a ela também por esse convite, né? E trabalhamos juntas lá na primeira Secretaria de Mulheres que a gente teve no governo, né? Foi um espaço muito importante. Então, isso me deu uma bagagem, né, suficiente para me sentir preparada e encorajada para poder estar à frente desse novo desafio. Tá certo, é isso, né? E para nós, de Viamão, principalmente povo de matriz africana, para nós é uma honra ter a senhora como vereadora, né? E a sua trajetória no movimento até chegar aqui? Então, eu comecei assim a minha percepção da necessidade da gente ocupar um espaço na política mais social, assim, a princípio, né? Quando eu era adolescente, assim, não nem adolescente, pré-adolescente, acho que uns 11 anos eu tinha, a minha mãe frequentava clube de mães, né, assim como a mãe da Isabel também, né, e eu ia junto com a minha mãe, assim, no clube de mães, né, e eu achava importante, era um espaço que as mulheres se reuniam para comemorar alguns momentos, para eleger algumas mulheres destaques, para falar um pouco da sociedade e muito trabalho social também que elas desenvolviam ali. Então, eu cresci naquele meio e ali na comunidade também. Já é de família, né? Já tinha na veia, né? E aí, ali na comunidade também tinha algumas ações sociais, assim, uma vizinha que fazia uma vez por semana fazia um alimento para dividir a comunidade. Aquilo sempre me atraiu, né? E eu já fui, assim, pensando, isso é legal, vou participar, vou aprender. Na escola também, né? A questão dos grêmios e da luta, da liderança, enfim. E aí, depois disso, eu comecei a gente vai naquela coisa que a sociedade, né, vai lá, faz primeira comunhão, né? Aí tem aquela fase que tu chega na igreja, tem aquele grupo de jovens e tal. E eu comecei a perceber, assim, né? Daí depois conheci os nossos companheiros ali na época, o Ride, que já era militante do PT e tal. E aí gostei e comecei, então, a militar na vida partidária, né? E a partir dali eu vi assim que na temática das mulheres era uma coisa que muito me causava assim vontade de poder produzir mais, né? Principalmente para a gente trabalhar o enfrentamento à violência contra as mulheres. Depois de um grande período assim que eu fiquei no movimento de mulheres, eu comecei a me dar conta, por óbvio, né? Quando a gente começa a ter assim as primeiras percepções do quanto o racismo é cruel, eu também comecei a estudar mais e militar no movimento negro, né? Porque tem muita diferença, assim. Eu acho que muitas vezes a gente pode não ter sofrido nenhuma situação de violência, porque o racismo, porque o racismo ele ainda fica muito mascarado, né? Fica muito assim, ficava, né? Que agora, exato, nos últimos tempos, está dramático, né? Então eu também, né, comecei a ver que na questão do feminismo é diferente o feminismo da mulher negra para as mulheres brancas. A luta das mulheres negras tem diferença, né, na luta que as mulheres não negras. Então eu também passei a estudar mais e me dedicar mais para o movimento negro a partir dessa minha percepção. Então, tendo essa oportunidade de trabalhar na Câmara de Vereadores, que eu também considerei muito importante, porque por mais que tu seja militante da vila, no movimento social, é muito importante tu ocupar esses espaços, né? Para tu ter uma experiência de como as coisas se dão de fato, né? Então, essa experiência que foi me dada pelo vereador Hildo, aqui em Viamão, na época era vereador do PT, me proporcionou que eu tivesse como ser vista pela deputada, né, num evento que a gente foi participar lá,
e convidada, depois de um tempo, a compor a equipe. Então, várias portas se abrem depois que você está num espaço assim, que eu considerei um espaço privilegiado e que talvez muitas de nós, mulheres negras, não ocupam. Talvez não. Isso era evidente quando eu circulava na Assembleia Legislativa. Nós éramos muito poucas mulheres negras, né? Então, eu considero que foi fundamental, assim, alguém perceber, porque quantos talentos a gente tem e que muitas vezes são impedidos de se demonstrar por conta da cor da pele. Exatamente. Né? Tem espaços que nós verdade. somos impedidos de participar porque nós somos pretos. E até mesmo com formação. Né? Isso. Então, eu achei muito importante. Bom, tive essa oportunidade, acredito que eu consegui assim, acumular bastante, né, nessa oportunidade que ela me deu, que aí resultou, então, né, nessa bagagem que me ensinou também a ver o poder de uma outra forma, que o poder não é só de uma pessoa, que o poder pode ser compartilhado, que o poder é transitório, e por isso, então, nós fizemos todo um trabalho de compor um mandato coletivo, um mandato diferente. E todas nós somos oriundas dos movimentos sociais e somos mulheres negras da comunidade. Pois é, isso é muito importante, né, professor? Quando se diz, quando se fala, que a pessoa negra, ela é muito, eu sempre digo assim, agora na semana da Consciência Negra, que é uma coisa assim que eu sou contra, né? Eu acho que dia do negro é todo dia, ele faz parte, né? Por exemplo, meu pai era preto, né? Então, era negro, a minha avó, então eu acho que dia do... Mas nós ainda não evoluímos, né, para essa questão de não existir mais cota para negro, que não existir isso para negro, né, que nossas crianças não sejam discriminadas na escola, né, que muitas vezes a criança é chamada de batuqueiro na escola só porque ela é negra. Se o branco eles não chamam. Eu já fiz palestra em escola, né, e sei muito bem, né. Então, e eu acho que se nós tivermos, como a senhora diz, nós temos que ocupar os espaços. E aí que entra também o povo de terreiro, ocupar esse espaço, né? Para que nós também podemos fazer parte das grandes decisões. Quem melhor do que nós, né? Vamos supor, quem melhor que o negro para saber a necessidade do negro, ou da mulher negra. Nada sobre nós sem nós, né? Que o branco não está nem aí. Infelizmente, nós vivemos ainda nessa questão, além da discriminação do negro, de gênero, de religião, né? Porque não é só a religião de matriz africana que sofre com preconceito, né? Vamos abrir o leque também, né? Mas a de matriz africana, ela sofre mais porque ela é oriunda do negro. Isso. Se ela fosse oriunda do branco, ela não sofria discriminação, né? Então, é muito importante que, assim como a senhora, ocupando os espaços, que outras vereadoras negras se elegem e que o nosso povo reconheça, né? Reconheça, seja grato, porque a senhora está lá numa luta, Deus de novinha, né? Lutando, né? Para que eu digo sempre, dar a cara a tapa, é que nem eu venho aqui dar minha cara a tapa muitas vezes, né? E nós precisamos desse espaço. Até diz assim, a questão da religião também, né? Que nós somos um país laico, né? Mas o país laico tira a religião de matriz africana fora. O país laico é para as outras religiões, eu sempre digo, né? Nós não participamos, nós não fizemos parte do país laico, porque aí nós recebemos tudo que é apelido, né? Na questão da religiosidade. Tá em hoje. Tem uma coisa quero pedir a minha bênção, né? Aos mais velhos, aos mais novos, a minha mãe de santo, a mãe Ângela de Iemanjá, de Gravataí, a minha madrinha, mãe Cirlei, de Ogum, da São Tomé, né? A todos os ouvintes da Rádio Metropolitana Web, a todos, saudar aqui a Fátima, né? Maria, sua assessora, né? O coletivo das mulheres negras. A gente fica muito orgulhoso, né? Eu, enquanto professor, 23 anos de Estado, né? Hoje militando, participei do Partido dos Trabalhadores, né? Na luta, hoje estou no PCdoB, né? Estamos na luta lá em Porto Alegre, né? Lutando contra todo um poderio, né, pai Roberto? Isso. De uma direita que ela é fascista, de uma direita que ela é racista, né?
a gente escuta muito, a gente tem que ser antirracista, né? E na minha caminhada ao longo da escola, do chão da escola, que nem eu digo, professor, por que não dá aula particular? Não, eu gosto da comunidade, eu gosto da lida diária, né, Pai Roberto? E eu fico muito feliz, a gente fica muito honrado em saber que Viamão colocou, né, um coletivo de mulheres negras, de mulheres com história, que com certeza vão fazer a diferença e com certeza é um gabinete que vai estar aberto, né? Eu conheço a tua história já, desde o tempo lá do governo Tarso, né? Eu participei da construção também do primeiro Conselho Estadual do Povo de Terreiro, e Viamão precisa disso, né? Viamão, infelizmente, houve uma eleição em que o meu representante, o nosso representante, o Guto e o Adão não entraram, né? Mas é uma escolha que, infelizmente, o povo de Viamão vai sentir, né? Então, quero parabenizar, quero dizer que a luta é muito árdua, né? Mas, com certeza, Viamão vai fazer a diferença com vocês lá, porque é impensável ver as atrocidades que o nosso presidente atual faz, tá? A gente fala muito a Constituição, tem, né, Pai Roberto? Não me estendendo muito, a gente tem muito... Escuta num país laico, né? Mas a gente não... tem lei para isso, mas não se faz cumprir essas leis. Na própria escola, tem várias leis, e aí o meu irmão lá, o professor Eduardo Freire, ele fala muito, tem muitas leis que não se faz, porque nós precisamos de mais representatividade. Agora Viamão está gateando, Porto Alegre também, né? E com certeza Porto Alegre vai avançar muito, né? É uma luta contra todo esse poder econômico. Está elegendo Manuela, né? Elegendo Manuela, né? Elegendo lá. A gente sabe lá que o Guto e Adão estão correndo, né? Sim. Admiro muito também a deputada Maria do Rosário pela caminhada, pela questão da diversidade, né? Que é muito importante. Sim. Se fala muito em Porto Alegre, nós vamos trabalhar pelas pessoas, mas as pessoas que não reconhecem a diversidade, então a gente fica muito feliz de ter a senhora, todo o coletivo ali, a caminhada que foi, né? E com certeza que o pessoal está mandando, Pai Roberto, vários comentários aqui, que vai ser um mandato diferente em Viamão, né? E que é possível, e que é o primeiro portão que está sendo aberto. Então, quero parabenizar e fico muito feliz e de saber que a gente tem ali, a senhora estava falando agora no início ali, essa questão do povo de terreiro, de matriz africana, que eu vejo assim, nas instituições estaduais, principalmente, há uma forma de racismo assim, que ela é velado. A gente sente no olhar, até a gente que é de religião, que é de matriz, né, Pai Roberto, a gente sente velado, né? E, infelizmente, o Bolsonaro, esse presidente que está aí, ele está mostrando quem é quem dentro do Brasil, né? E a gente não quer isso, a gente quer que cada um tenha um espaço. E gostaria também que a senhora, de repente, falasse um pouco também das políticas desenvolvidas pela deputada Maria do Rosário, né? Que poderiam ser implementadas também aqui em Viamão. Sim. Com a palavra, senhora. Então tá. Bom, uma vez eu ouvi uma frase da Yassandra Lee, que também já foi convidada aqui, que nesse momento está também indo para o segundo turno lá em Pelotas, né? É uma peleia que a gente está enfrentando, está também lutando aí para o próximo domingo. E aí uma coisa que o pai Roberto falou, a questão do racismo, daí eu me lembro que ela disse, um branco ele consegue entender um pouquinho o que é o racismo quando ele coloca uma guia no seu pescoço, né? Porque ele já é olhado de uma outra forma. Exatamente. E aí eu comecei a fazer esse exercício assim, e ter essa percepção, o quanto as pessoas já olham diferente, porque é aquilo que o pai Roberto falou, porque a origem da religião é afro, né? Então o preconceito já acaba incidindo ali. Bom, nós, assim, enquanto mandato, eu ainda digo nós, né, porque eu recém saí, né, é difícil a gente incorporar um outro papel, né. O mandato da deputada Maria do Rosário, assim, ele sempre teve um horário muito voltado aqui para Viamão, né. A Rosário sempre foi uma deputada bem votada aqui em Viamão e nós sempre procuramos retribuir para a cidade o carinho e a votação que a cidade deu para o nosso mandato. Então, nós, aqui, normalmente, quando nós temos aquela possibilidade, né, da emenda parlamentar, nós já contribuímos com a cidade, tanto para recursos para o hospital, nós já contribuímos com a cidade para o próprio estruturamento do Conselho Municipal da Mulher, né, com recurso para estruturar, para ter um automóvel e ter um equipamento.
E os nossos projetos também, eu acho que muitos deles, assim, a gente quer implementar muito focado na questão dos direitos humanos, né? E nós agora, nessa nossa trajetória de campanha, a gente percebeu o quanto o nosso povo está sofrendo, não só por conta da pandemia, mas o sofrimento já existia, mas agora com a presença dos filhos em casa, as pessoas desempregadas, o quanto isso aumentou o sofrimento do povo, né? A miséria, enfim. Então, nessas questões, assim, a gente quer trabalhar muito com a formação das pessoas, né? Buscar recursos para que a gente possa formar as pessoas, ocupar o tempo das crianças e dos jovens, que eu acho que isso é uma pauta muito importante, porque a gente acaba vendo muitas vezes os nossos jovens assim tomando um outro rumo, ou dando um outro rumo na sua vida, forçados, né, por conta da necessidade de ajudar a sua família e tal. Então, a gente gostaria assim, de poder contar com a ajuda, né, das pessoas que confiaram esse voto a nós. Eu quero agradecer mais uma vez, foram 1.045 votos, né, que nós, assim, aproveitando desse momento para poder agradecer aos homens e mulheres, a todas as pessoas que confiaram em nós, que foi uma campanha bem trabalhada, né, passo a passo, com pouco recurso, né, mas feito com muita garra, e que a gente confia muito, que escolhemos as pessoas que vão representar, né, nós 5 aqui temos esse compromisso de representar a comunidade. E todas as boas experiências, né, eu tenho conversado com nossos companheiros e companheiras que não chegaram a se eleger, que todos os projetos assim que os nossos companheiros tenham, que possam estar confiando a nós, né, para a gente poder, de uma forma coletiva, também estar apresentando, né? Desenvolver, porque né? Todos tinham boas ideias e que, né, infelizmente, alguns, né, nem todos, que a gente sabe, nem todos iam se eleger, mas claro, né, todo mundo se esforçou e fez bonito, mas que o nosso mandato também está à disposição para acolher projetos importantes, para a gente tentar, então, emplacar e apresentar e desenvolver ao longo desses 4 anos. É isso. E a questão também, ó, que nem eu digo assim, ó, o negro, hoje, até eu digo para a minha comunidade religiosa, tem que parar de andar de cabeça baixa. Ele tem que ser a cabeça levantada, entendeu? Porque nós não estamos vivendo mais no tempo da escravidão, né? Nós temos quantos doutores negros, quantas psicólogas negras, né? Temos em toda a sociedade, né? E a questão da violência também contra o negro, que precisa de políticas públicas, porque volta e meia, quantos negros é morto? Sim, eu tenho lá, mesmo, eu digo né? assim, às vezes eu mexo com os guris lá em casa, escuta aqui, se tu andar na rua assim, andar 2 brancos, onde pegar é tu. Primeiro que vai é tu. Né? Então, existem essas questões. E uma coisa que eu estava aqui pensando, que observação minha, e comentei com alguns, não sei se vocês notaram que a maioria dos candidatos, principalmente da direita, eles não falaram muito em políticas públicas, né? Não, né? Sempre E a principal coisa é políticas públicas. Hoje nós não temos políticas públicas. É muito fácil eu chegar lá no campo, botar uma placa e dizer que aqui vai ser feita uma escola e nunca mais. Entendeu? Então, e uma outra coisa, vereadora, muitas vezes, Viamão Viamão assim, ó, vem muita verba, mas não desenvolve projeto. Nós temos que fiscalizar, né, Roberto? A gente precisa fiscalizar, recurso tem, a gente tem que saber buscar e depois saber utilizar, né? Eu acho que é para isso que nós temos que estar atentos, né? E aí que eu digo assim, aí vale muito também o povo de terreiro, né? Porque às vezes vem para a saúde, a gente vai lá na farmácia, que é o pessoal, porque eu lido com comunidade, Sim. não tem, às vezes, não tem remédio, não tem isso, não tem aquilo. E as verbas que vêm, né? Nós tivemos agora essa pandemia, Viamão não tinha recurso, nem teste, né, professor? No começo não tinha nem máscara para os profissionais. Nem máscara, exatamente. Eu me lembro que quando a gente começou com o comitê, que a gente atua ali, o comitê do coronavírus, que é uma sociedade. Veio aqui o Itamar, isso. No início não tinha nem máscara, né? Mas eu queria voltar numa questão que o senhor falou, se o senhor me permite, nessa questão do negro andar de cabeça baixa, do lugar que nos foi dado, né? Eu até fiz uma pesquisa, assim, aí o professor aqui, Jefferson, talvez até eu vou falar coisas que eu trouxe anotadinho aqui, de quantas leis, né, que a gente teve no país que nos colocaram numa condição de falta de oportunidades mesmo, né?
Então, eu penso que não é que a gente tenha um complexo de inferioridade, né? Ou que tenha... É que muitas vezes os negros se acomodam naquele lugar que lhe foi dado desde lá, do início da história, porque não teve alguém que tenha um olhar sobre ele diferente. Porque tu entra numa loja, tu é seguido, né? Tu vai num lugar, mesmo que tu tenha o poder para comprar, se tiver 3 clientes brancos e tu for um cliente ali, tu vai ser o último a ser atendido, talvez nem seja atendido. Exatamente. Né? Então, assim, o olhar da sociedade ele já é de menosprezo pela cor da pele. Né? Então, o negro sempre ele tem que ser melhor no que faz, ele tem que se arrumar melhor, como o senhor falou, porque se sair daquele jeito tem que ele ter vai postura, ser preso. né? Tem que ter então, assim, chega, entendeu? Nós somos seres iguais. Exato. Mas até a gente ter essa compreensão, nós negros, isso nos custa um pouco também. Porque nós, historicamente, fomos colocados nesse lugar. E quando é que tu percebe isso? Quando tu entra na escola. Né? Eu fiquei um dia lendo sobre a questão do racismo na escola. Porque quando tu está na tua família, todo mundo é mais ou menos igual. Né? Claro que as composições familiares agora já são interraciais. Mas antigamente todo mundo era preto, né? Na casa todo mundo era preto. Né? O meu irmão nasceu um pouquinho mais claro, assim, que a gente chama de sarará, né? Então, assim, tá, ali todo mundo... Aí quando tu vai para a escola, tu chega lá na escola, um é amarelo, outro é um pouco mais claro, outro é marrom escuro. Opa! Aí tu começa a perceber que tu é discriminado. E eu sempre conto essa história. Eu estudei em escola adventista porque meu pai trabalhava numa empresa que eu tinha bolsa de estudo. E eu pude estudar na escola adventista, mas eu era a única menina negra na minha sala de aula. Mas eu nunca me senti discriminada. Não que eu não tenha sofrido racismo. Então, eu até lembrar naquela época, né? Sei lá, isso, 40, 50 anos atrás. Mas os olhares eram diferentes. E daí, como é que eu tive a comprovação? Uma coisa, até se não fosse triste, seria cômica até. A professora fez uma peça de teatro e começou a distribuir os personagens. E aí, qual foi o meu personagem? À noite. À noite. Pimba, me caiu assim a ficha, né? Pô, olha, aí um dia eu falei isso numa palestra, alguém me falou assim, tá, mas à noite é bonita, tem estrela. Não, não foi por isso que eu fui à noite. Eu fui à noite porque eu era preta. Entendeu? Eu tinha 7 anos de idade. Eu nunca esqueci essa história. Então, assim, daí a sociedade te coloca naquele lugar. E se eu permanecesse naquele lugar, eu não seria uma vereadora eleita hoje. Só que não, entendeu? Só que não. Eu fui indo. Quando a Rosário me veio aqui me convidar para ser assessora dela, eu fui. Cheguei na Assembleia, não tinha muito negócio, não faz mal, mas eu tô aqui. Botava o meu saltinho, me arrumava e ia, entendeu? Porque eu tinha que ter uma aparência. Porque se as pessoas me barravam. As pessoas barram a gente nos lugares. Exatamente. Então, assim, eu consegui desenvolver isso dentro de mim e nunca me olhar como um ser diferente, mas sempre lutando para que todas as pessoas que eu conheço, que eu convivo, os meus filhos, enfim, tenham isso também introjetado. Nós somos capazes, nós podemos ser o que a gente quiser e nada pode nos afetar. A gente sofre o racismo. O racismo está escancarado. A morte desse rapaz no Carrefour, assim, foi a prova de que é uma coisa inexplicável o que aconteceu. Ainda tem gente que ainda diz assim, que agora tudo é racismo. Mas se fosse um branco não ia ter tudo aquilo ali. Não ia apanhar daquele jeito. Claro que não. Não está na hora do comércio. Não está na hora dos colaboradores. Então, assim, eu acho que a gente não pode dizer que é mimimi, e não é mimimi, existe, todos nós sofremos, né? Assim como também a questão das mulheres, enfim, mas a questão do racismo, ele está presente e nós precisamos trabalhar isso cotidianamente. E onde a gente vê que existe, principalmente aqui o professor deve ter várias experiências em sala de aula, né? E porque é onde a gente junta, assim, crianças, e uma coisa também que eu acho importante que eu ouvi, quanto mais diverso for, quanto mais diversidade tiver nos espaços de poder, menos injustiças a gente vai ter. Exatamente. Né? Porque se tu tiver lá um negro, um índio, um homossexual, essas pessoas vão pensar por este grupo, para este grupo. E se essas pessoas não estiverem lá, poucas pessoas vão ter esse olhar. Né? Porque cada um vai olhar para o seu segmento. Então, eu acho que nós estaremos num lugar importante, com muito compromisso, e a gente quer assumir aqui com o povo de Terreiro, com todas as comunidades, enfim,
o nosso compromisso em poder estar contribuindo em tudo que for para romper com esse racismo, esse preconceito, essa intolerância. Será realmente um gabinete aberto para todos e está só começando. Na próxima vai dobrar. Sim, Na claro. próxima vai dobrar. Estamos aí para ajudar, né? Pode ser. Morada dos Bugios, uma envolvente atmosfera de encantos, onde o visitante sente a magnitude do ambiente ecologicamente preservado, em uma área de Mata Atlântica à beira da Lagoa Branca, com águas cristalinas e areia idêntica ao do nosso litoral, proporcionando a delícia de um banho em água doce, em piscina natural e atividades como pedalinhos e caiaques. Venha desfrutar de agradáveis momentos em contato com a natureza. Temos área de churrasqueira, com pia, mesas e bancos para o seu churrasco ou piquenique. Nosso horário de funcionamento é sábados, domingos e feriados das 9 às 18 e de terça a quinta das 9 às 17. Temos restaurante, cantina e tudo o que você necessita. Contate-nos pelo WhatsApp 9974 17241 e faça sua reserva. Hospedagem, grupos escolares e empresas, preços especiais. Estamos localizados em Águas Claras, no município de Viamão. Professor, vamos anunciar aí mais uma vez, tá? Então, nós temos lá a mãe Dani, né? A mãe Dani de Oxum, que também foi candidata. Ela conclama aí, convida o pessoal para a limpeza do entorno do Lago Tarumã, né? A gente sabe que é uma beleza natural, um local que está muito atirado, né, Pai Roberto, né, Fátima? E não só pela atual governo, enfim, ele vem, quem passa ali vê que está tirado, né, uma beleza natural, enfim, muitas coisas ali. Então ela coloca aqui para nós aqui. Seria uma primeira de umas ações para o dia de Oxum em Viamão, dia 5/12, tá? Às 8h30, local cruzamento da Avenida João Carlos Viallet, todo mundo conhece como Medanha, né? O Medanha ele vai até uma parte, vai para o chão batido e o restante é Vianney ali. Então ela conclama ali para participar da limpeza, conclama também para o pessoal ajudar a recuperar. É uma ação inicial de várias outras que estarão acontecendo, né, aqui em Viamão, nessa questão do Lago Tarumã. Então, quem está promovendo lá a limpeza é a Fundação Pontman Municipal e a Alta Associação dos Moradores do Lago Tarumã, né, que está muito preocupado. Está também ocorrendo ali uma erosão e é uma questão assim, de 2 meses para o lago ficar todo coberto daquela planta ali, né? Fora, Pai Roberto e Fátima, que passando a pontezinha ali, ninguém falou. Houve um desmatamento e estão colocando aterro ali naquele terreno ali. E até hoje não vi FEPAM, não vi municipal, ali é um alerta, né? Então eu acho que está na hora já de começar a cobrar, porque alguém foi responsável. Eu me lembro que eu passeava, como eu moro na Lomba Tarumã, eu passeava com meus filhos, com minhas filhas ali, e ali tinha várias árvores e uma cachoeirinha que descia e olhava. Hoje não tem mais, né? Isso é possível ver também via satélite, está dada a dica, né? Tá. E ela agradece lá, né? A mãe Dani sempre ouvindo o programa, participando, né? Um abraço, mãe. É dia sua 5, bênção. então, essa limpeza de 5, né? Isto. Abraço. Um abraço. Então, bom, continuando com o programa Voz do Axé, né? Hoje com uma convidada muito especial, né? Que está no nosso programa, para nós é uma honra, né? De tanto que nós lutamos para que alguém subisse aqui, né? Aí veio, eu digo, não, Adriana, conversa com ela, vê se ela vai no programa, porque vai, eu digo, não, nós temos que, ou entra um que se diz de axé, ou entra uma negra, ou um negro lá. Sim. Mas que vai ter que subir a escadaria Tem uma conhecida minha que diz assim, Pai Roberto, o seu sonho é colocar uma pessoa negra ou um de axé lá, mas isso vai demorar muito, esse povo não... Eu digo, olha, a senhora vai ver, alguém vai subir esse ano lá. Tá? Viu? Então, tá porque bom.
Eu, por exemplo, eu luto, eu sempre costumo dizer um pouquinho o meu pai, eu tinha 6 anos de idade, meu pai foi preso fazendo sessão. Na época, eu tenho 64 anos, né? Sim. Naquela época, né? E o meu pai tinha um amigo que ele foi deputado, foi o único deputado do povo de Terreiro, em 1963, 64, que ele foi cassado em 64. Ele teve 2 mandatos, que é o Moab Caldas. Né? Então eu dizia assim para o pessoal que estava fazendo campanha, eu dizia assim, dê uma olhada na biografia do Moab Caldas, que vocês vão ver como é que ele lidou com o povo, como é que ele chegou na Assembleia, como é que foi o discurso. Eu de vez em quando eu leio, né, a biografia dele, que está nos anais da Assembleia, e está no Google a história dele lá, né? Então, como que ele levou, até o discurso dele, né, fala, como ele levou o discurso para dentro da Assembleia, como ele, naquela época, uma época de tanta discriminação, uma época que tinha o salão dos brancos e o salão dos pretos. Lá fora tinha o baile dos negros e o baile dos brancos. Vice-versa, não entrava no outro. Né? Então, como é que ele conseguiu fazer tudo isso? Então, tá lá uma história, eu sempre digo, é bom ler, que aí vão saber como lidar com esse povo, né? Porque é uma dificuldade hoje. Ninguém reconhece, por exemplo, que o negro tem parte na história, tem parte na Brasil, comida, né? Claro. Nos grandes pratos, né? Sim. Tem uma história, porque antes deles virem para cá, muitos eram reis, muitos tinham a sua vida, né? Então, muitas vezes as pessoas falam, mas tem pessoas que gostam, que tem luxo na sua casa de religião, mas eles tem muitos escravos que vieram da luxúria. Eles foram aqui que houve toda essa discriminação, né? Por exemplo, no Oió, o Oió foi o último povo a ser escravizado, né? E o Oió só foi escravizado porque por exemplo, eu vendi o meu irmão no próprio Oió. Tanto é que o Oió, eles eram gigantes. Era o povo mais alto da África. E eles só casavam entre si, e eles foram diminuindo. Né? Então, por isso que diz assim, por exemplo, eu sou de Oió com Jeje, né? Que é o nome da nação, né? E o Oió é muito fechado exatamente por isso. Porque o Oió era fechado. Foi os últimos que eles conseguiram escravizar vindo para o Brasil, porque eles começaram lá. E de lá veio muitos reis, rainhas, que o Oió era um povo muito rico. Né? Então eu digo assim, então muitas coisas são inspiradas pelos orixás. Eu digo, muitas coisas são inspiradas. E também tem aquela parte que nós não podemos estar discriminando todo mundo, né? Então a principal, como é que eu vou dizer? O principal questão do povo de terreiro é fazer cumprir as suas leis, né? Que tem muitas leis, depois a senhora vai tomar conhecimento. Tem muitas leis por exemplo, o Babalorixá, a mãe de santo, ele é uma autoridade dentro da sua casa. Isso aí veio lá, foi assinado pelo Temer, que a gente diz o Exu, que assinou, né? Né? Tem essa lei lá. Tu és uma autoridade. Então, por isso que eu digo assim, eu insisto na tecla de não baixar a cabeça hoje. Porque a gente tem os gabinetes aí, mas, não, do batuqueiro, espera lá. Nós retomamos o povo de terreiro agora, antes de começar a campanha, e nós fomos surpreendidos, porque o povo de terreiro ele já estava nomeado, tinha até presidente, tudo, né? E a gente que era do conselho não sabia de nada. Né? Então eles botaram esse, fulano. Não é. Aí nós conversamos com o Guto, e aí o Guto, então, aí a gente pôr ele a par das questões, que só teria que fazer uma chamada ao povo de terreiro, e ele, inclusive, ele assinou uma carta, que foi o único... Uma carta compromisso. Isso, uma carta compromisso, né? Para que isso acontecesse logo depois do que ele ganhasse as eleições, né? Mas não ganhou, mas nós vamos à luta. Lutando, vamos continuar lutando. Nós vamos à luta, vamos nos colocar no lugar, ocupar os espaços, né? Como se diz, né? Que nós temos que ocupar.
Mas tem alguma pergunta? Pai Roberto, eu tenho aqui alguns comentários que eu acho que são muito importantes, né? O pessoal aqui, a Adriana falando também de outros que também participaram dessa luta, né? O Babafio ali, a mãe Dani, entre outros ali, né? Ela sauda também essa informação que é muito importante da Yassa Andrali, né? Eu também trabalhei com ela lá, conheci o trabalho, né? Muito importante a saída no segundo turno lá. Isso já é uma conquista, mas, né? Vamos trabalhar para mais. Também nós temos aqui a Daniela Silveira, pai, tá mandando. Nós temos a Dona Rosa sempre presente, né? A mãe Beth, a Cíntia Lopes, quem nós temos mais aqui também, vamos ver. O Durbi Marli da Costa, parabéns, Fátima. Estamos felizes por agora ter uma voz na Câmara, representando a mulher viamonense, independente da sigla partidária. Quem conhece tua luta sabe o quanto fará a diferença. Nós temos também aqui, que são importantes, a Viviane Neves, né? Fátima, cada vez mais sinto orgulho e certeza de estar bem representada, né? Obrigada, Viviane. Nós temos também aqui, quem mais? Vamos pegar. Andriele Rodrigues, Mamise, Cleise, e entre outros aqui que estão participando, comentando e se sentindo representado por ti, pelo coletivo que formar dentro do PT, né? E outros partidos também estão fazendo isso, que é importante. Sim. E eu sempre digo para o pai Roberto, né, que nós precisamos de um país laico, um município laico, de participação de todos, e essa é a grande luta, né? Essa é a grande luta. Também vejo também no Estado, como eu sou professor do Estado do Rio Grande do Sul há 23 anos, há muito racismo institucional, né? A gente pode entrar nas repartições, a gente pode ver numa escola. Tem essa questão também da LGBT, que é muito importante também, a gente defender essa bandeira. Outra questão também... só um pouquinho, pegando o gancho, essa questão da LGBT, isso é uma coisa assim, que precisa muita política pública, até por causa dos adolescentes, né? Que vem vindo aí já nesse gênero. E aí são muito discriminados dentro das escolas. Muito sofrimento, né? Eu tenho a minha nora que é orientadora, às vezes a gente conversa sobre isso. Sim, muitos suicídios. E a gente percebe isso nas escolas, no chão da escola, no dia a dia, até das políticas públicas, né? Implantadas. Hoje a gente vê uma escola no estado que tu entra para a sala de aula, tu não vê trabalhar a cultura, né? Eu trabalho ensino religioso, aí tu vê lá o ensino religioso, uma coisinha assim, tu não vê. Eu tive a experiência ali na escola, hoje atualmente eu estou na escola Dones, né? Teve uma semana que eu cheguei e perguntei, tá, mas não vamos fazer a semana da consciência? Aí um arrasta para cá, outro para lá. Aí eu puxei. E aí quando tu vê uma riqueza, sim, né, do pessoal puxando de culinária, puxando de cultura, puxando as origens, né, do negro, do branco, toda essa discussão, essa construção. E a gente não vê isso. A gente vê assim, tem que fazer, é do ladinho. Então eu vejo muito isso, Fátima, e vejo muito a periferia não tem políticas públicas reais, né? Tem aquela coisa, vou fazer a política pública lá para constar. Sim. E a gente não quer isso. E o Babafio, a gente não quer mais migalhas, né? A gente não quer mais migalhas. E não quer assim um olhar diferente, porque a gente sente, né, o racismo, a gente sente essa diferença da LGBT. Eu me dou bem com pessoas, eu tenho colegas meus que são LGBT, tem colegas meus que são negros, enfim, e eu converso assim, o pessoal pergunta, mas não, é porque tu te coloca no lugar do outro. E isso tu sente na pele. Até por tu ser, eu como sou professor, todo mundo me conhece que eu sou batuqueiro, né? Eles falam assim, o batuqueiro. E aí quando tu coloca uma guia, né? Às vezes até o acesso de tu ver. Eu tenho vários alunos meus que eu sempre digo, uma história que eu conto. Eu entro na sala de aula e eles me veem com guia. Às vezes eles não fazem nada. O senhor é de religião? O senhor... Sou de religião. Tem muitas pessoas que participam da religião nossa, no caso, né? Mas escondem. Exatamente. Escondem, né? Não sou batuqueiro.
Isso é uma grande mentira, porque na realidade, quando aperta o calo, eles estão lá no terreiro, né, atrás do pai de santo, da mãe de santo, fazendo seus trabalhos. Chega final de ano, vão lá fazer a sua limpeza. Botar né? cordinha. A cordinha. Você conhece pela cordinha, né? A cordinha. Aí tem uns que vão lá e querem colocar no pezinho para esconder. Outro se dá para guardar na bolsa. Exatamente, entendeu? Então é bem como tu disse, né? A gente vive um racismo velado e não é só os negros que sofrem, não é só a nossa religião que sofre com a intolerância religiosa. Como eu comento muito com a Fátima, né? E a minha mãe é de religião também, é de Camida. Eu tenho um sobrinho que também ele é pronto pela nação. E a minha mãe é de fundamento. E ela conversa muito comigo e com os meus irmãos de religião, que mudou muito, né? Isso, a religião mudou muito. A minha mãe, ela resolveu se afastar da casa onde ela estava, porque ela não estava se adequando às modernidades que tinham se instalado ali. Então, o que ela preferiu? Levou o santinho dela para casa, cuida, e estamos ali. Eu sou um bandista também, né? Minha mãe é um bandista, e a gente cultua mais o lado da Umbanda, né? Então, o que eu digo, né? O nosso coletivo, ele veio para buscar a força, né, das negras, das mulheres negras, e ao mesmo tempo veio lutar por todas essas classes que são menos favorecidas e que passam dia a dia sofrendo com racismo e com preconceito, como no caso dos LGBT. É uma pauta que a gente também está defendendo, né? Inclusive, nós temos uma companheira que faz parte do coletivo, que é a Alessandra, e ela defende essa bandeira, junto comigo, com a Fátima, com a Deca e com a Rô, a intolerância religiosa, porque assim, o que eu penso, né, e eu entendo, existe muitos pais de santos, sim, com esse modernismo que eles estão criando aí fora, que estão manchando a nossa religião. E quando eu falo manchando, é a questão de despachar a obrigação nas esquinas, Você entenda. perto de casas onde passam as pessoas, né? Então, isso é uma coisa que a gente também questiona muito e nós Eu estamos sempre batalhando falo. um espaço, um local, né, onde as matrizes africanas possam estar desenvolvendo seus trabalhos sem ter que estar se incomodando, né, entre aspas, a sociedade. Mas eu acredito que, já que a população nos acolheu no dia 15, no momento que a gente conseguiu esses 1.045 votos que a Fátima falou, é porque tem 1.045 pessoas que também pensam da mesma forma que nós. Exatamente. E que também estão com a mesma sede, né, de mudança, né, estão cansados do racismo, da intolerância religiosa, da falta de espaço da mulher negra, assim. E quando a gente fala falta de espaço da mulher negra, não é para se vitimar, não. É uma realidade. É uma realidade, exatamente. É uma realidade. Só quem é preto É para despertar. e sabe o que a gente passa. Então, acho que a gente vai fazer essa diferença, sim. E contando com o apoio da população, né, e esses espaços que vocês estão disponibilizando para a gente aqui. Sem dúvida, a senhora vai ter um grande apoio, né? Estamos prontas para isso. Eu também quero saudar aqui, foi citado pelo professor Jefferson, os companheiros e companheiras, né, que representavam nessa disputa aí os povos, né, de religião, eram muitos, o Babafio é um que eu destaco bastante, as mulheres também. Então, acho que me chamou muito a atenção, assim, quando a gente saía nas caminhadas, né, a gente vê assim, o pessoal demonstrando assim, para que veio, né? A gente olhava, a última caminhada na Santa Isabel foi lindo, assim, acho que era o Pai Branco, se eu não me engano, o Pai Branco que vinha, estava sempre com... Porque a gente falava assim, ó, nas atividades sempre tinha, com todo respeito aos músicos, né? A gaita, não sei o quê, mas vamos trazer os tambor também. Eu dizia, um dia eu disse pro Adão, agora vai ter um dia que nós vamos trazer tambor agora para abrir o evento aqui. Aí o Pai Branco ia com o povo, né? Então, isso, como é importante a gente ter essa simbologia, né? Para demarcar de fato que o povo está aí e o povo está querendo mudança mesmo e os espaços. Verdade, nós estamos chegando, né? Que final pena. É sempre assim, né? Mas é que nem eu digo assim, ó. A senhora vai servir como uma inspiração. Que bom, pai. Por causa que assim, ó,
só assim, estão vendo que poderia quantos, né? Que Viamão tem Exatamente. 6 mil casas de religião. Podia ter Precisamos eleito mapear uns essas 4, casas. 5. É. Sim, ela foi mapeada na época do censo que teve, né? Nós vamos começar isso. O Babafio conversou conosco também. Já Ah, para nos a gente passar conversou umas uma vez ideias, sobre isso. Aham. E eu tenho o maior orgulho de poder recebê-los, né? A gente ainda não tem o nosso gabinete, vai ser só em 1º de janeiro, mas a gente já está ali na Santa Isabel, onde é o nosso comitê. Então, a gente pode marcar uma reunião para ver as ideias e projetos que estão parados, que a gente queira tocar. E uma coisa que também que você falou rapidamente, como é importante, eu lembro na campanha, né, Isabel, quando a gente ia, entregava a nossa colinha, que estava 5 preta ali, quando tu abordava com aquele material e que as pessoas, que principalmente os pretos e pretas se olhavam ali, como é importante tu ver esse igual, né? Tipo assim, elas são pretas, elas são pretas e estão lá. Então, assim, nós pretos temos que nos colocar para a disputa. Nós temos que ocupar, nós temos que nos colocar, nós podemos tudo, nós somos bons, a gente sabe fazer. Então, eu acho que como era bom quando as pessoas olhavam, que legal, diferente. Então, o preto, quando se enxerga num lugar, ele pensa que ele também pode. Claro, né? exato. Então é isso que a gente quer Por todos. isso que eu Nós estou podemos. dizendo agora, né? Agora, com certeza, nós estamos à disposição, pai. Pode Mas nos queremos incomodar. agradecer, né, professor, a presença, né? E para nós foi uma honra ter a senhora no programa Voz do Axé, que é a voz do povo de matriz africana, né? E ficará à disposição o programa. Quando a senhora quiser trazer uma pauta, alguma coisa, mesmo lá, a senhora lá no seu gabinete, estaremos à disposição, assim como a Rádio Metropolitana. Posso falar em nome da Rádio Metropolitana. Muito obrigada. Que está à disposição, né? E que os orixás, os Paixangô e todo, os Urumalé, que ilumine o seu caminho, cuide da senhora naquele local, né? Sim, e a gente estará rezando sempre que dê tudo certo. Muito obrigado. Abraço para a senhora, meu amor. Muito obrigado. Muito obrigada. Estamos encerrando o programa Voz do Axé, né, pela Rádio Metropolitana Web, local, né? E deixar o convite aqui para a próxima quinta-feira, né? E agradecer todos que estiveram conosco nessa hora, né? E que o Pai Bará possa abrir os seus caminhos de todos aqueles, principalmente que estavam ligados a este programa, com a sua chave, e que a espada do Ogum, né, possa protegê-los a todos. O meu Agô, o meu Saravá e o meu Alupandê.